Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição de número 8, com o tema A Plantação de Igrejas. Vamos orar. Senhor Deus amado, Jesus querido, louvado e glorificado e exaltado seja o seu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por essa lição, Senhor, que o seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que possamos, Senhor, cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento da Tua Palavra, e que essa Palavra venha nos certificar nossas vidas, Pai. Abençoe cada ouvinte, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, Pai, que Tu possa estar abençoando e guardando e livrando de todo o mal. É que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos como texto básico o livro de Atos 13, 1, 4, que eu gostaria de ler com os irmãos. Onde diz assim: Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Bernabé e Simeão, chamado Niger, Lúcio, Tessirene, Manaém, que fora criado com Herodes, Otretaca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que temos chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim que, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Selênia e dali navegaram para Chipre. Bom, com essa leitura da Palavra de Deus, nós entendemos que a questão, como o título da lição é a plantação de igreja, e que o objetivo da lição é convencer o aluno da necessidade de plantar novas igrejas em sua cidade. Então, o autor da lição, ele começa aí com a introdução, né? Que é a tarefa primordial e intransferível da igreja é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e reunir os convertidos em igreja locais. Foi o próprio Jesus, Senhor da Igreja, que definiu a tarefa de sua igreja, na chamada Grande Comissão. Isso foi a palavra de Jesus lá em 28, 18 a 20, no qual ele fala na questão de a igreja, pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. E aí tem um quadro aí que fala sobre as declarações, a autoridade, a capacitação, a esfera e a mensagem e as atividades, que eu gostaria que depois os irmãos pudessem ler, cada versículo, o capítulo e versículo dessas mensagens que aqui se encontra, para que possam entender, porque se eu for abordar todas, a gente levaria muito tempo. Eu queria entrar logo na questão da plantação de igrejas. Paulo foi o primeiro plantador de igreja, porque a primeira maior diferença entre a ação missionária de Paulo e a nossa é que ele fundou igrejas, tá? Enquanto nós fundamos missões. Quer dizer, hoje em dia, o que acontece? A nossa igreja, ela foi criada, fundada, vamos dizer assim, através da nossa igreja mãe, que é a Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. E há muito tempo atrás, o pastor Hélio, teve essa visão de Deus de trabalhar essa questão de missões. Nós praticamente não abrimos igrejas fora do país, mas eu me lembro que o pastor, ele ajudava alguma campanha de missionário fora no país. Eu me lembro do pastor Niel, se eu não me engano, não me lembro muito bem o nome, mas eu acho que era
Niel, que chamava, e ele foi para Goiás, e ali também o pastor estava um apoio, melhor, desculpe, não foi Goiás não, foi no Pará. Lá em Belém, ele direcionava uma igreja lá, e aí e fora os nossos campos da Igreja do Encantado, que foi Cacarias, que a própria Mendanha, a próprio Passa Três, que tem lá no Amobre, e temos também em Manhuaçu. E aqui a nossa igreja, que é uma igreja que foi plantada também pelo Encantado. Então a importância dessa questão de abrir igreja é para que vidas sejam alcançadas. Porque quantas pessoas são alcançadas através desses campos missionários? Eu me lembro que em Cacarias, quando começou, era numa loja, né? E o que acontece? Não tinha assim, lá praticamente não tinha uma igreja, era apenas uma igreja católica que praticamente não era frequentável. Que se frequentavam ali em Cacarias eram os bares, né? As pessoas vinham para os bares porque a única coisa tinha, parece que divertimento, né? Vamos dizer entre aspas, era o futebol, que tinha um campo ali em Cacarias, e onde que todo domingo se reunia aquele povo todo ali à tarde para ver aqueles jogos, entendeu? Eu estou falando isso não porque eu ficava assistindo futebol, mas quando eu ia para Cacarias fazer lá o trabalho lá com o obreiro, o presbítero Carlos Alberto, a gente via aquelas pessoas lá em volta do campo e muitas vezes a gente entregava folheto, convidava para a igreja, né? Então a gente via que ali foi começando através ali do trabalho, né? E hoje nós temos uma igreja lá. Então é importante plantar essa igreja, é importante que vá-se construindo mais igrejas, inclusive essas células que foram faladas aí sobre a importância dela, né, na vida da igreja, a aulas anteriores. Eu gostaria de falar que essas células, elas podem se tornar igrejas também, né? Embora alguém chegue a falar assim, mas nós não somos a igreja, nós não somos o corpo do Espírito Santo. Sim, correto, nós somos a igreja. Mas quando eu falo igrejas assim, para plantar, é abrir novos templos, e onde a gente fala assim, ali é aquela casa de oração, é a igreja, porque nós somos a igreja, mas precisamos nos congregar no local. E esse local é falado que é igreja, mas é o templo, né, de adoração, o templo de louvor, é o templo no qual reunimos para orar, né, para sermos abençoados, para tomarmos a ceia também, que é uma ordenança de Cristo. Então essa questão é muito importante. E a gente vê que o apóstolo Paulo ali, ele teve um sucesso muito grande na questão, porque foi ali depois de Atos, né, onde que Pedro também começou ali o trabalho, né, com a descida do Espírito Santo, aquele povo ali começou a se converter, né, e aí o que acontece? Havia necessidade também de ser preparado novos campos, novas igrejas, e que precisaria ser plantada essa semente. Que a semente é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que vai atingindo as pessoas, vai convencendo elas da justiça, do juízo do pecado, através do Espírito Santo, e elas chegam ao arrependimento e venham ser salvos. Aí no item 2 aqui diz, né, como Paulo plantava as igrejas. As igrejas, elas eram plantadas com os elementos lógicos do plano mestre de evangelização de Paulo. Quais eram esses elementos? Né? Uma pergunta. Aí diz que os missionários comissionados, né? A gente tem lá em Atos 13, 1, 4, né? E também 15, 39, 40. Nós temos o auditório contatado, tá? Temos o evangelho comunicado, porque é preciso comunicar o evangelho, é preciso pregar o evangelho. Os ouvintes convertidos, porque é através do ouvir que vem a fé, e através da fé que vem a conversão, que se aceita Jesus, que crê que Ele é o Filho de Deus, que foi Ele que morreu na cruz para nos salvar.
e os crentes congregados. Então, nessa conversão, os crentes começam a se congregar. E há um objetivo que esses crentes congregados, eles venham a plantar novas igrejas, que venham novos missionários, novos servos de Deus para trabalhar para que a palavra seja propagada no mundo, né? E a fé confirmada, é preciso de fé, né? É preciso também que essa fé venha, né, a também expandir a igreja. E os líderes consagrados, precisa a liderança se consagrar com jejum, com oração, com a palavra de Deus, com a leitura, né, que é muito importante, você estar sempre lendo a palavra de Deus, você sempre está orando, pedindo a Deus, né, para que Ele, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela venha a fruir, né, na questão da igreja. E os relacionamentos continuados, quer dizer, esse relacionamento da igreja, ela tem que continuar com aqueles novos convertidos, para que eles venham a trabalhar nesse sentido de abrir novos campos. Às vezes a gente pergunta assim, mas onde abrir a igreja? Qual o local que deve ser aberta a igreja, né? Como disse aqui, na questão de plantar novas igrejas na sua cidade, tá? A gente aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente, graças a Deus, tem muitas igrejas evangélicas, muitas denominações, mas a gente às vezes pensa assim, onde abrir a igreja, né? Onde abrir tem que ser da vontade de Deus, tem que estar em oração, porque bem a gente pensa às vezes, por exemplo, eu que moro no Meia, eu penso assim, bom, poderia se abrir uma igreja no Meia, plantar uma igreja aqui, né? Uma igreja na Tijuca também, não tem igreja congregacional na Tijuca. Em outros bairros também, nós temos várias igrejas congregacionais, mas não temos assim todo o bairro. Há denominações que têm muitos mais igrejas, ou praticamente quase todos os bairros. Então, mais a necessidade que Deus também, pela vontade dele, nós possamos abrir essas igrejas. Eu, quando citei Cacarias, a gente vê que Cacarias é um lugar meio distante, é um lugar assim que, quando nós fomos abrir igreja lá, né, o chão era de terra. Por que surgiu Cacarias, né? Talvez os irmãos e as irmãs não sabem o conhecimento, mas eu vou explicar. A igreja, ela sempre fazia retiro. O pastor Hélio tinha contato com a Secretaria de Educação aqui do Estado, né? Então ele conseguia muitas escolas, né? Escolas estaduais para ali fazer o retiro. Eu me lembro que eu fui para Piratininga, em Niterói, tivemos outras, Itaipu, né, e outros locais que a igreja sempre fazia retiro. Teve um determinado ano, não sei se foi problema com o governador, que não permitiu, ou o pastor Hélio não conseguiu naquela época, então nós fomos para Cacaria. E quando chegamos em Cacaria, ficamos no colégio, tá? Lá até conseguimos. Acontece que aí a questão foi o seguinte, nós vimos a necessidade daquele lugar que não tinha uma igreja, como eu já falei, só tinha uma igreja católica que não era frequentada, e ali começamos a orar. E Deus abriu as portas, e hoje é uma bênção. Eu estou citando Cacarias porque aqui, por exemplo, no Largo do Tanque, temos residência, temos construção, temos muita população em Jacarepaguá, então fica muito mais fácil você evangelizar. Só que Cacarias, quem não sabe, era um lugar assim que tem uma casinha aqui, outra casinha lá, está aqui, talvez uns 500 metros, 300 metros. Então era uma coisa assim mais difícil para poder evangelizar. Eu me lembro que quando nós saímos ali na época para distribuir o folheto, a gente ia direto no barzinho, ou então no campo de futebol, que ficava o pessoal em volta do campo, e ali a gente distribuía folheto e convidava o pessoal para a igreja.
até pessoas que às vezes pediam oração e tal, porque mesmo sendo católico, eles viam que a gente estava ali, né, falando da palavra de Deus, e muitos até aceitavam. E, graças a Deus a igreja cresceu, e para a glória de Deus. Mas é aquele detalhe, às vezes a gente acha que, como eu penso, podia abrir uma igreja no Meia, ou na Tijuca, que deixa, mas o que acontece? Às vezes quer abrir a igreja na Tijuca e no Meia. Ele quer abrir no lugar segundo a vontade dele, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem que está precisando, aonde que tem, como alcançar almas, melhor que outros lugares, porque se eu penso assim, mas o Meia, sim, mas o Meia tem muitas igrejas, então é a questão da igreja, nós estarmos orando para que Deus direcione aonde devemos abrir a igreja. Eu achei interessante esse ciclo aqui paulino, né? O que o Paulo diz aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 3, 6, 9, podíamos até abrir no instantinho, em 1 Coríntios, né? 3, do 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que plante é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Como diz, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo. Mas aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. É Deus, a obra é de Deus. Isso que está para entender aqui, é que a obra é de Deus, não é o que a gente acha, né? Se tem que plantar aqui ou plantar ali. Deus quer que nós fazemos esta plantação de igreja, quer que nós oramos e dedicamos essa obra, né? Porque quando Jesus chamar para um determinado lugar ou alguma obra, nós venhamos e dizer, Senhor, envia-me a mim, e aceitar o convite de Jesus, ou de Deus, né, no caso. Então, o que acontece? Mas ali diz, nesses versículos, que ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão. Então, quando nós fazemos essa obra e plantamos a igreja, né, o que acontece? Nós somos abençoados, nós vamos receber o nosso galardão, porque nós estamos fazendo a obra, nós estamos ali se dedicando na obra. Então, muitas vezes você fala assim, mas eu, Barbeitas, eu não sei se eu for ser missionário. Sim, mas você pode ser uma pessoa de oração, orar. A questão não é só a questão, às vezes, de orar, mas é a questão de contribuir também, né? Com nossos dízimos, nossas ofertas, porque o que acontece? A igreja, para ser plantada, para ser criada uma igreja, né, um templo, precisa de recursos financeiros. Isso a gente sabe que todos os missionários, eles normalmente são sustentados pela igreja, porque muitas vezes eles são deslocados para outros lugares. Eu imagino na época o presbítero Carlos Alberto, né, indo para Cacaria por conta própria, se não tivesse alguém que sustentasse, como é que ele ia sobreviver num lugar que praticamente o pessoal sobrevive lá da questão da plantação, né, porque era a roça, lá não tinha assim, claro que muitas pessoas talvez saíam de Cacaria, ia para outros lugares, Seropédica, Nova Iguaçu, que seja, mais longe, e na verdade o missionário é bom que ele se dedique o horário integral na obra do Senhor. Então, como eu falei nesse ciclo paulino, vem aqui como os missionários e comissionários. Aí depois vem o auditório contatado, o evangelho comunicado. Aliás, esse quadro a gente já até viu anteriormente aqui, né? Então, ele diz aqui que o Espírito Santo é o diretor divino, né, do empreendimento missionário. Está lá em Atos 13, 2, 52.
Por quê? É o Espírito Santo que vai indicar aonde devemos abrir ou plantar a igreja. É a oração e a atmosfera, tá? Se nós pensamos em viver a sobrevivência nossa, né, como ser humano, a gente precisa de oxigênio. E é na atmosfera que tem o oxigênio. Por isso que diz que a oração é a atmosfera, é o ar, né? É onde nós podemos respirar e para termos vida. As escrituras são o alicerce. Quer dizer, a palavra de Deus é o alicerce para a plantação da igreja. E a igreja é a agência. A igreja é a agência porque é a igreja que encaminha, é a igreja que prepara. A gente, se for pensar assim, a que é agência? Agência, o que tem? Agência de emprego. Ela pega as informações da empresa, prepara aquele que vai ocupar um cargo, entendeu? Determinada empresa. Ela vê o currículo, vê se ele tem capacidade e ali direciona para a empresa. E aqui a gente, no caso, a igreja direciona para o campo, para a plantação da igreja, né? Então a gente que vê que vejamos que a aplicação desse ciclo é a partir do nosso texto básico, lá onde que nós já lemos. A igreja de Antioquia comissionava Paulo e Barnabé para a obra missionária. Quer dizer, eles começaram esse trabalho de missões viajando, né, conforme o Espírito Santo direcionou, como nós lemos, e nesse caso, ali eles foram abrindo novos campos. E eu fico pensando no sentido de essa incumbência da igreja, né? Abrir novos campos para que vidas, almas sejam alcançadas, porque sem a palavra de Deus não há salvação. Sem a pregação do Evangelho não há almas salvas. Então é muito importante que as pessoas se concretizem disso, na questão do trabalho missionário, na questão da oração por isso, né? Para que Deus abra novas portas, para que vidas sejam alcançadas, porque se a gente for pensar, mas tem muita igreja, porque tem várias igrejas e tal. Sim, até eu acho que tem certos lugares que tem até várias igrejas na mesma rua, ou mesmo lugar, mas tudo Deus tem um propósito, né? Porque é aquele detalhe, se a igreja é objetivo de Deus para se pregar a palavra, para que as vidas, as almas cheguem ao arrependimento e à salvação, é importante que nós devemos sempre buscar essa questão de evangelizar, fazer missões e plantar a igreja. E na conclusão aqui, a gente vem que ver que a tarefa principal da igreja é programar o evangelho, como eu falei, de Jesus Cristo e reunir os crentes em igrejas locais. Não se deve fugir desse objetivo central. Claro, o objetivo da igreja é esse, é alcançar vidas, é salvar almas. O apóstolo Paulo entendeu assim e passou para a história da igreja cristã como o mais eficiente plantador de igreja. E o mais sua vida e obra continuam profundamente atual. A igreja vive seus grandes momentos e suas revoluções salutares, toda vez que o evangelho de Paulo, como um vulcão extinto, despertou. Então esse vulcão que estava extinto, essa obra missionária que o apóstolo Paulo começou, ela tem que despertar em nós. Esse mesmo objetivo de Paulo, né? E aqui tem no final da lição o ponto para discutir. Aí tem, o mundo ainda não há de ver o que Deus pode fazer com o homem totalmente dedicado a ele. Então é importante se dedicar a Deus e na sua obra missionária. A metodologia de plantação de igreja utilizada por Paulo pode ser considerada normativa para a igreja de hoje? Né? Eu acho que sim. Esse método que Paulo fez de viajar, de preparar, porque ele não só discipulou assim, mas ele preparou vidas para que pudesse abrir novas igrejas,
como é aberto até hoje. E tenho outro tema para discutir. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? Como nós lemos lá em 1 Coríntios 3-6, né? Então é importante isso, pensar, refletir, né, nesses pontos aí que eu falei, e a gente procurar fazer a obra do Senhor, que é a plantação de igreja. Então, irmão, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa aula. Espero que os irmãos tenham orado, possam orar, e para que possamos cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula. Obrigado por essas vidas que vão ouvir, Senhor, essa Tua palavra, Senhor, essa lição da escola bíblica dominical, que Tu possas estar dando sabedoria, discernimento, orientação, capacidade, Senhor, para que essas vidas, Senhor, também possam, Senhor, estar preparadas, Senhor, para plantar a igreja, para falar do Teu Evangelho, para, Senhor, ganhar almas para Ti, Senhor, porque nós somos apenas instrumento em Tuas mãos. Por isso, venha nos abençoar, venha nos guardar e livrar-nos de todo o mal. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ler e entender a Tua palavra, Pai. É que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aí até a próxima lição. Glória a Deus. Aleluia.